Olá, irmãos. Nesse nosso segundo semestre do ano de 2020, por conta dessa dificuldade do coronavírus, nós não podemos fazer a nossa EBD, inclusive dificultou a compra das revistas da Escola Bíblica. Então eu decidi que não sabemos ainda por quanto tempo ficaremos nessa situação, e eu tomei uma decisão pastoral de fazer uma escola bíblica em classe única em todo esse trimestre. Então vamos fazer agora em abril, maio e junho, classe única, tá ok? E eu decidi fazer essa classe única, que também veio a calhar exatamente em um assunto que eu estava querendo tratar com os irmãos, e achei que era o momento de nós tratarmos dele em escola bíblica. É claro que esse vídeo vai ser colocado no nosso grupo da igreja. Os irmãos têm o meu WhatsApp, os irmãos têm o meu telefone. A hora que quiserem me telefonar para tirar dúvida, podem tirar. Tá? Estamos abertos, eu estou me colocando à disposição para tirar a dúvida de qualquer um que tenha dúvida sobre esse assunto. E o assunto da EBD nesse nosso trimestre será seitas e heresias. Os irmãos mais atentos, os que fazem parte do nosso grupo de WhatsApp da igreja, já viram que algumas vezes alguém postava, agora isso não tem acontecido, mas já aconteceu com mais frequência, de alguém desavisadamente postar um hino do Inário Adventista, e eu dizer, olha irmãos, temos que ter muito cuidado, porque esse hino é do Inário Adventista. Vamos procurar usar os do cantor cristão, ou do Inário para o culto cristão, ou mesmo da harpa cristã, não tem problema nenhum, mas algo de fonte evangélica, não adventista. E as pessoas às vezes se confundem, as pessoas dizem, pastor, mas eu não entendo, o adventista não é evangélico. Tem gente evangélica, muita gente evangélica, que deixa, por exemplo, o canal, a televisão ligada lá no canal Novo Tempo, que é o canal dos Adventistas do Sétimo Dia, e assiste aquilo ali como se estivesse tratando de uma igreja evangélica como a nossa denominação batista, o que não é. Então há muita confusão nesse meio, há muita confusão. As pessoas gostam das músicas, mas as músicas do coral Prisma Brasil são lindas, eu gosto daquele grupo também dos Arautos do Rei. Tudo isso aí é adventista. É preciso termos cuidado, porque de uma mesma fonte não pode, disse o Senhor Jesus, não eu, de uma mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Portanto, nesse trimestre nós vamos buscar entender o que são seitas, quais são as suas doutrinas, e eu já vou dando um spoiler aqui, as doutrinas delas são heresias. Ok? Então nessa nossa primeira aula, a minha primeira colocação vai ser exatamente sobre o que são seitas, qual é a importância de aprendermos sobre seitas, sobre as suas heresias, as suas doutrinas, e como identificar o que seja ou não uma seita. Vamos a isto então? Primeiramente é preciso entender que a palavra seita significa divisão, um corte. Uma seita é algo que saiu de um entendimento anterior e puxou o seu próprio ramo. Entendeu? A própria palavra seita vem do latim, e no latim ela já veio do grego, que é a palavra airesis, da onde decorre heresia. E essa palavra airesis, ela, deixa eu ver aqui direitinho para eu não errar.
essa palavra airesis, ela significa escolha, tomar partido, corrente de pensamento, divisão ou escola. Então uma seita é um perigo, porque ela deixa o ramo principal, no caso, algumas seitas são cristãs, então deixa o ramo principal evangélico, muitas vezes nós vamos falar sobre isso ao longo do trimestre. Há seitas heréticas que saíram exatamente de dentro de igrejas evangélicas, inclusive de dentro da Igreja Batista. E é preciso entendermos por que é que essas seitas são consideradas seitas e não irmãos nossos em Cristo. Existem vários tipos de seitas. Existem seitas secretas, como a maçonaria, a teosofia, o Rosa Cruz, chamado Rosacrucianismo, o esoterismo. Existem seitas espíritas. Dentro do espiritismo existem seitas, divisões entre eles. O kardecismo, a LBV, Legião da Boa Vontade, aqui perto da nossa igreja tem uma inclusive, o racionalismo cristão e por aí vai. Mas eu estou dando esse curso, esse treinamento, essa escola bíblica nesse primeiro trimestre. O meu foco, nosso foco deve ser em um grupo de seitas que são as chamadas seitas pseudo-cristãs. Pseudo significa mentiroso, significa falso. Pseudo é falso. Então são religiões, ou melhor, são seitas que não são cristãs, mas que têm aquele jeitão de cristãs e evangélicas e que fazem muitos tropeçar. Eu vou dar o nome de algumas delas aqui. Mormons. Nós vamos ter uma ou duas aulas sobre os Mormons para a gente entender quais são os erros dos Mormons. Outra que muita gente vai atrás, os Testemunhas de Jeová, outra seita pseudo-cristã. Não são Mormons, Testemunhas de Jeová, essa turma não é evangélica como nós somos, não. É preciso, e vamos entender o porquê disso. Os Adventistas do sétimo dia também são uma seita que prega heresias contra a verdadeira palavra de Deus. Existem umas outras aqui que ele cita no livro que eu estou usando. Eu estou usando uma coleção, a coleção apologética, série apologética. Isso aqui é até o volume 1. Depois eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou colocar os links para quem quiser adquirir também. Série apologética da editora Geográfica, produzida pelo ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas. Material que chegou às minhas mãos, que eu comprei, gostei, e nos dá uma base boa e trabalha bastante rápido com a questão das seitas. Então eu vou trabalhar com essas seitas pseudo-cristãs, e tem mais uma que também leva muita gente a crer que é evangélica, que é a Congregação Cristã no Brasil. Essa não é muito comum aqui no estado do Rio de Janeiro, é mais comum no Paraná, mais comum no interior de São Paulo, mas quem conhece aqui Rio de Janeiro sabe que ali próximo ao UERJ, próximo ao Maracanã, tem uma Congregação Cristã no Brasil grandona. Eu passei muito por ali nos tempos que eu morava no subúrbio e trabalhava no centro do Rio, via sempre aquela igreja. Bom, irmãos, e aí vocês podem me perguntar, mas pastor, por que nós precisamos estudar essas falsas doutrinas, essas seitas? E eu te respondo, querido, é porque justamente esse foco que eu estou dando nas seitas pseudo-cristãs, eu julgo muito importante para a sua vida. Porque você pode ser uma daquelas pessoas que acha que Testemunha de Jeová é evangélico, e não é. Você pode ser uma daquelas pessoas que acha que os Mormons são evangélicos, como nós somos e não são. E você pode acabar sendo enredado se você não conhecer corretamente a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que Deus ordenou ao homem.
Se você começar a misturar as suas convicções e der ouvidos às convicções deles sem ter o conhecimento, você vai acabar caindo. Você pode acabar enredado. Porque uma das características das seitas é que eles são proselitistas. Seitas são proselitistas. Pastor, o que é essa palavra? Proselitismo. Proselitismo significa que eles vão pescar nas outras seitas e também nas igrejas evangélicas. Eles amam fazer boa música, eles amam ter professores, gente proeminente, para que as pessoas comecem a olhar e dizer, aquele ali também é evangélico, eu vou atrás dele. E o povo vai atrás dessa turma e acaba daqui a pouco enredado nas doutrinas e começa a crer contra a santa palavra de Deus. E aí que está o perigo. Portanto, esse é exatamente o primeiro ponto, é a defesa própria. Tito, Paulo fala a Tito, no capítulo 1, no versículo 9 de Tito. Outra coisa que eu vou falar, a Bíblia que eu estou lendo, você pode ler na sua versão, pode procurar a versão online no seu celular, o que você quiser ler de Bíblia. Mas como eu estou tratando aqui de escola bíblica, eu vou usar uma versão que eu julgo que é uma versão mais tranquila para compreensão. Eu estou usando a Bíblia NVT, é a nova tradução, né, nova versão transformadora, não é a NVI. A NVI também é boa, também é bastante compreensível, mas eu particularmente gosto mais da NVT, que é uma versão até mais recente. Posso colocar também aqui algum link para que alguém possa adquirir se quiser. Mas Tito, capítulo 1, versículo 9, na versão NVT diz assim, que ele deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada. Tito, Paulo está dizendo, você tem que estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem à fé fiel a que você foi ensinado, para que você possa mostrar aos que se opõem onde estão errados. Então, temos aqui um duplo comando. Você tem que conhecer a palavra da verdade. Paulo vai falar isso também para Timóteo, né? Que ele tem que se mostrar como alguém que maneja bem a palavra da verdade, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E aqui ele está dizendo isso em outras palavras para Tito. Olha, Tito, guarda a fé, guarda o entendimento, a mensagem, esteja bem convicto da mensagem. Para quê? Para que você possa encorajar outros e mostrar aos que se opõem onde está o erro deles. Então, a primeira coisa, defesa própria. Você precisa conhecer os erros dos adventistas, dos mormons, da congregação cristã no Brasil, dos testemunhas de Jeová, para que você não caia facilmente no erro deles. Em segundo lugar, como uma proteção para o rebanho. Não foi isso que ele acabou de falar aqui? Encorajar outros com o verdadeiro ensino, para que outros não caiam nessas armadilhas que podem acontecer durante a nossa vida. Uma outra coisa que é bom você conhecer é por causa da evangelização. Se nós conhecemos o erro, e se alguém que nós estamos evangelizando está caminhando no caminho do erro, nós podemos apontar o caminho correto. E até mesmo isso funciona para missões, né? Desempenhar o trabalho de missões, se você tem esse sonho, esse plano na sua vida, você precisa entender isso, que se deslocar de uma região para outra, como eu acabei de falar aqui ainda agora, que a congregação cristã no Brasil ela não é forte aqui, mas ela é forte no interior de São Paulo, ela é forte no Paraná. É preciso que você chegue lá e não chegue achando, mas eu me mudei para cá, para o Paraná, ou eu vou fazer missões.
e está tudo bem, encontrei uns irmãos aqui da congregação cristã no Brasil. Não! Não, é preciso compreender que uma coisa é uma coisa, que outra coisa é outra coisa, efetivamente. Mas agora vamos falar de uma coisa. Pode parecer, e eu gostei muito que o pessoal aqui do Instituto Cristão de Pesquisas colocou, eu teria feito o mesmo apontamento. Parabéns aos autores, não os conheço, mas dou os parabéns a eles. Porque tem gente que vai dizer assim, olha, eu entendi, eu estou entendendo. O que esse treinamento, o que essa escola bíblica vai fazer é falar mal de outras igrejas, falar mal de outras religiões. Mas veja bem, a Bíblia diz que nós não devemos julgar para não sermos julgados. É? Muito bem. Paulo, em Romanos 1,16, ele diz que ele conhece o Evangelho, que não tem de que se envergonhar. Não, nós fomos chamados para pregar o Evangelho e Paulo nos ensinou que devemos pregar o Evangelho e não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo, como Paulo falou. E Cristo, disse Paulo, não eu, vou provar para vocês, está em Filipenses capítulo 1, versículo 16, Paulo disse que Paulo foi chamado para defender o Evangelho. Veja comigo, Filipenses capítulo 1, versículo 16. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas, para defender o Evangelho da graça. Então, você e eu também somos chamados para defender o Evangelho da graça. E sobre essa questão de julgar, não julgar e tal, é preciso entender o seguinte, que o Senhor Jesus, no mesmo contexto, ele proíbe que julguemos, mas não proíbe que julguemos que façamos qualquer julgamento, pois ele também alerta o seguinte, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Entendeu? Quando nós estamos estudando aqui sobre falsos profetas, sobre heresias, sobre seitas, é preciso entender que o próprio Senhor Jesus assim nos orientou. E aqui ele coloca assim, há exemplos nas Escrituras de que nem todos os juízos são incorretos. Certa vez, o Senhor Jesus disse, julgaste bem, Lucas 7,43. O apóstolo Paulo admitiu que seus escritos fossem julgados, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 15. Antes, Paulo havia falado assim, o que é espiritual, o homem espiritual, julga bem todas as coisas, está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. E eu acrescento ainda, quando o Senhor vai dizer o seguinte, que nós vamos conhecer os outros pelos frutos os conhecereis. Ele diz, eu sou o bom pastor, mas há pastores que não são os bons pastores, na verdade que são ladrões, que são oportunistas. Qual é a diferença? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então o Senhor nos dá equipamento, o Senhor nos dá compreensão, sagacidade e inteligência. E me choca como falta sagacidade e inteligência hoje aos evangélicos, que se esquecem que o Senhor Jesus, antes de mais nada, ele disse o seguinte, que nós tínhamos que ser tranquilos, como a pomba, simples como a pomba, mas que tínhamos que ser astutos como a serpente. Tem que estar ligado. Em outra oportunidade, o Senhor Jesus disse aquela que talvez seja a frase que mais me choca na Bíblia, quando ele diz o seguinte, os filhos das trevas são, na sua geração, mais prudentes que os filhos da luz. Então nós que somos filhos da luz, que dizemos que somos filhos da luz, que conhecemos a santa palavra de Deus, nós temos que defender a nossa fé, sob pena de perdermos-nos a nós mesmos e de permitirmos que outros sejam perdidos. Entendeu? Queridos, qual é o grande ponto? Qual é o grande ponto da vida com Deus, de conhecer o Evangelho, de crer em Jesus?
O ponto é: estava pensando em outra coisa aqui, me desculpe, mas o ponto é o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, o principal ponto, qualquer igreja evangélica vai convergir neste ponto. Se você perguntar a qualquer evangélico, ou qualquer um que você diga evangélico, você vai dizer para ele assim: vem cá, o que te faz evangélico? Ou melhor, qual é o caminho da salvação? Se a pessoa disser qualquer coisa diferente do sangue de Jesus vertido no Calvário, desconfie. Ou melhor, pule fora, corra. Porque aí você muito provavelmente estará diante de algum defensor de seitas. Então vamos lá. Vamos entender aqui a caracterização das seitas. Guarda isso que eu falei. Escapou de João 3,16. Salvação pela fé em Cristo. Estamos no território das seitas. O que as seitas, principalmente essas seitas pseudo-cristãs que eu estou mencionando, qual é o grande lance delas? Elas pegam a palavra de Deus e elas modificam. Como assim? Algumas adicionam coisas à palavra de Deus, adicionam algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva em consideração somente a Bíblia. Como exemplo, citaremos alguns grupos, diz aqui o autor. Aí vamos lá. Vou citar aqui um exemplo que todo cristão evangélico deveria saber. Não vou nem ler aqui, mas é preciso entender. Qual é a diferença? O que nos torna evangélicos e o que nos diferencia, por exemplo, do catolicismo romano? Qual é a fonte da qual nós evangélicos bebemos e na qual cremos que está a salvação? A Bíblia é a palavra de Deus. Acabou. Certo? No catolicismo você tem um tripé. No catolicismo você tem a Bíblia, está lá, é uma fonte de autoridade eclesiástica para eles. A outra fonte é o chamado magistério, aquilo que o Papa ensina, aquilo que o Papa fala, as bulas papais. Para você ter uma noção, em 1950 saiu uma bula papal que determinou que Maria descobriu o Papa em 1950 anos depois, né, dos eventos narrados no Novo Testamento. O Papa descobriu que Maria ascendeu aos céus. Está lá, na bula papal de 1950. Depois posso até deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler a bula na sua íntegra. Que Maria foi assunta aos céus, ou seja, ela não só deu à luz virgem, como continuou virgem, e santa e imaculada, e foi para o céu, como Jesus. Ela não morreu, Maria não experimentou a morte. Por que isso? Por causa da segunda base do catolicismo, que é o magistério. E nós temos uma terceira base que sustenta o catolicismo, que é exatamente a chamada tradição. O que é a tradição? Tudo aquilo que vem sendo passado oralmente ao longo do tempo, as histórias que vêm sendo contadas e que vão sendo agregadas. Por exemplo, a Bíblia, você já ouviu falar com certeza que o apóstolo Pedro foi crucificado e que na hora em que ele ia ser crucificado, ele disse: não sou digno de ser crucificado, de ter a morte igual ao meu Senhor, pois que me crucifiquem de cabeça para baixo. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Essa história é um exemplo clássico da tradição. Isso não está escrito em lugar nenhum, mas a tradição assim coloca, então assim ficou.
Pode ser uma história verídica? Pode. Mas também não pode. Você imagina, naquele tempo do Império Romano, um condenado ter direito de escolha sobre alguma coisa, até sobre como seria crucificado. Complicado. Mas também pode ser que tenha acontecido. Não vou dizer que a tradição está completamente errada ou não. Pode ser, só não é verificável. Entendeu? Então, as três bases do catolicismo, a palavra de Deus, a Bíblia, ela pode ser acrescentada. E ela regularmente é acrescentada por aquilo que o Papa fala, porque o Papa está sentado no trono de Pedro, o primeiro Papa. O Papa é inerrante, ele não erra, porque ele está ali e ele é a manifestação representante de Deus na terra. Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, que ligares na terra será ligado no céu, entendeu? Acrescentando. Mas não é só o catolicismo que acrescenta algo à Bíblia, não. O adventismo, eu já disse, vou falar pausadamente em outras oportunidades sobre essas seitas pseudo-cristãs. Vou dar uma passadinha agora para você ver como eles adicionam coisas à Bíblia. Os adventistas, eles têm uma profetisa que se chama Ellen White, ou Ellen Goldwhite, que é o nome completo dela. Essa profetisa, ela escreveu livros. E os livros de Ellen Goldwhite são tidos por eles como tão inspirados como foi a Bíblia. Entendeu? Então, se alguma coisa escapou da Bíblia, não está na Bíblia isso, mas está no livro de Ellen White, então tá, porque o Senhor deu uma revelação tardia e Ellen White, com a mesma inspiração que Deus deu aos homens do passado, ela foi lá e escreveu coisas que muitas vezes contradizem a Bíblia, e é aí que está o ponto. Até porque ela fez diversas profecias e diversas profecias não se cumpriram. Então, o Adventismo do sétimo dia soma coisas que não estão na Bíblia e crê nas profecias, muitas já comprovadamente equivocadas, de Ellen Goldwhite, como se bíblicas fossem, que não são, ok? Outra coisa, testemunhas de Jeová. O que eles adicionam à Bíblia? Os testemunhas de Jeová, eles creem que somente com a mediação do corpo governante, que é o presbitério deles, né, o corpo governante, só com a mediação do corpo governante é que a Bíblia pode ser entendida. Olha só, a Bíblia, a palavra de Deus, a revelação completa de Deus ao homem, só poderia ser compreendida se o corpo governante mastigar e entregar para nós a correta interpretação. Eu acho que isso deve estar errado. O que me parece na Bíblia, pode ser que eu esteja interpretando errado, de repente, a Bíblia? Estou brincando. Mas a Bíblia diz o seguinte, que nós temos em nós o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos instruirá sobre todas as coisas. Como é que nós vamos depender de corpo governante? Eles agora são os donos do Espírito Santo? Enfim. Ainda aqui nessa turma dos Testemunhas de Jeová, a Bíblia fica em segundo plano nos estudos da Testemunha de Jeová. É usada apenas como um livro de referência. A revista A Sentinela, o pessoal aqui de Niterói já viu várias vezes lá no MAC, né? Você chega aí no MAC, vai visitar o MAC, vai lá tirar suas fotos, aí do lado assim do MAC tem uma carrocinha onde vende coco e geralmente fica um pessoal ali de Testemunha de Jeová com essa revista A Sentinela, oferecendo essa revista. Essa literatura tem sido o seu principal canal para propagar suas afirmações. Então, eles vão ensinando coisas que não estão na Bíblia por intermédio dessas revistinhas deles e vão passando adiante. Quando você vê, você está enredado. Eles têm a Bíblia, mas a Bíblia é só uma desculpa para pegar aqueles que, por acaso, têm uma Bíblia, costumam ler a Bíblia, mas não tem muita certeza, não tem muita firmeza,
Então eles já têm todo um esquema armado. A gente vai falar sobre eles depois. Os Mormons. Os Mormons dizem que creem na Bíblia. Mas tem um porém. Só se a tradução da Bíblia estiver correta. Aí quem é que vai dizer que está ou que não está? São os copistas, os tradutores de milhares de anos de cristianismo? Não, são os deles. Eles ensinam o seguinte: cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução. Ponto e vírgula, continua. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Isso está no artigo 8º das regras de fé dos Mormons. Vou reler a segunda parte. Cremos também ser o livro de Mórmon a palavra de Deus. Quer dizer, a Bíblia passou a ser uma desculpa. Outros livros dessa religião dos Mormons, que também são considerados inspirados, são Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. Os Mormons usam a Bíblia apenas como livro de referência. Se dissermos aos Mormons que temos a Bíblia e não precisamos do livro de Mórmon, aí eles vão citar para nós o livro de Mórmon. E vão dizer assim, está lá no livro de Mórmon: tu tolo dirás, uma Bíblia e não necessitamos mais de Bíblia. Portanto, porque tendes uma Bíblia, não deveis supor que ela contém todas as minhas palavras, nem deveis supor que eu não fiz com que se escrevesse mais. O livro de Mórmon tem a palavra supostamente de Deus, dizendo que ele mandou continuar escrevendo e que aí saiu o livro de Mórmon. Olha que beleza. Tem outras aqui que ele vai citando, mas eu vou passar um pouco adiante. Bom, qual é a resposta? A resposta que nós podemos dar diante desses que agregam coisas à palavra de Deus. Paulo vai nos dizer que as sagradas letras, as sagradas escrituras, tornam o homem sábio para a fé em Jesus. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Logo, se alguém ler a Bíblia, somente nela achará a fórmula da vida eterna. A fórmula da vida eterna, acabei de citar para você ainda agora, né? Que é João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos também aquilo que eu conheço como, talvez você conheça, o caminho romano. Caminho romano. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos separados da glória de Deus porque somos pecadores. Isso é regra de fé e prática para nós. Aí você avança Romanos até o capítulo 6, versículo 23, e você vai encontrar lá que o salário do pecado é a morte. Espera aí. Romanos 3, 23 diz que eu sou pecador, estou separado de Deus, eu sou pecador, e agora eu aprendi que o pecado, e eu sou o pecador, me leva à morte. E que morte é essa? A morte eterna, a separação eterna de Deus. Qual é a solução? Romanos capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é para invocar o livro de Mórmon, não é para invocar os escritos de Ellen Goldwhite, não é para fazer a leiturinha lá da revista A Sentinela, mas é a fé em Jesus, porque nenhum outro nome há entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Outros grupos subtraem, tiram coisas da Bíblia, tiram o poder de Jesus, tiram a autoridade do Senhor Jesus, tiram até mesmo o corpo físico, carnal do Senhor Jesus. E nós, evangélicos, cremos que Jesus, não espero que isso não seja novidade para ninguém, mas nós cremos que o Senhor Jesus ele é 100%. Ele é 100% homem, filho, por isso que ele se apresenta até como filho do homem. Ele é carne, 100% homem. E ele também é 100% Deus. Ele tem, na encarnação do Senhor, nós temos ali a humanidade plena e temos ali a divindade plena. Ok? Por quê, pastor? Porque é o seguinte,
Lembra que lá no pecado, lá em Adão, o Senhor falou com Eva que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente? E como é que um descendente de homem pecador poderia fazer uma obra dessas? Jamais. Era preciso que o Filho de Deus viesse, tomando forma de servo, encarnado, 100% homem, jogando dentro das regras. Jesus, eu gosto de um livro de Philip Yancey também, que é O Jesus que eu nunca conheci. E Philip Yancey vai dizer, olha, o Senhor Jesus, ele jogou pelas regras, e as regras mais duras possíveis. Ele desce do céu e ele se faz homem. E isso nós, em teologia, os teólogos, conhecemos isso como a humilhação. A humilhação. O Senhor se humilhou, tomando a forma de servo. Então veja você, ali estava um homem, um corpo de homem, e ali estava, ao mesmo tempo, eu não entendo, só Deus sabe como, mas ali estava a própria pessoa de Deus. O que escapar disso, dessa doutrina, é de origem maligna. Alguns grupos, então, tiram algo da presença, da pessoa do Senhor Jesus. Por exemplo, a maçonaria. Espera aí, pastor. Estamos falando de seita. Maçonaria não é seita? Claro que é. A maçonaria é uma religião. Saiba disso. Se você não sabia, saiba. Ali você tem o grande arquiteto do universo, que é uma divindade que mistura um pouco de cada coisa, e ali está todo mundo de todas as religiões misturado, mas dentro de uma só fé, de uma só orientação. Não sei se chegaremos a falar de maçonaria aqui, mas vamos ver o que o autor destaca. Ele diz o seguinte: a maçonaria vê Jesus simplesmente como mais um fundador de religião ao lado de outros, de personalidades mitológicas, ocultistas e ou religiosas. Então bota lá todo mundo no mesmo saco. Jesus, Orfeu, Hermes, Trimegisto, nem sei quem é Trimegisto, Krishna e Maomé, entre outros. Se negarmos o sacrifício de Jesus Cristo e sua vida, estaremos negando também a Bíblia, que o menciona como Messias. Ou seja, você coloca lado a lado Krishna, Maomé e Jesus, só para citar esses três. O grande problema das seitas é que as seitas apontam para caminhos errados. E esse problema do apontar para os caminhos errados vai apontar para a porta larga, que diz a Bíblia, a palavra de Deus, que a porta que leva à perdição é larga. A porta estreita, que é com Jesus, ela é estreita. E digo mais, ela é exclusiva. Somente em Jesus há salvação. Qualquer pessoa equiparou o Senhor Jesus a qualquer outra coisa para a salvação. Não, todos os caminhos levam a Deus. Jesus salva, mas Maomé também salva, Krishna também salva. Corre disso. Corre disso. Nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos. Ou cremos integralmente em Jesus e a sua obra para a salvação. Quando você se batizou, se você se batizou numa igreja evangélica, foi te perguntado o seguinte: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Único eu não preciso explicar, só tem um. E suficiente significa que eu não preciso somar mais nada, ele fecha a conta. Se você crê que Jesus é seu único e suficiente, não precisa de mais nada, Salvador, você é evangélico. Agora, botou qualquer outra coisa no rolo, qualquer outra necessidade, aí você já está saindo da seara evangélica e já está se misturando com outras coisas. Jesus é o seguinte: ou é ou não é.
E o que tem isso a ver? Tem a ver com a sua salvação. Sua salvação. Ou você crê que Jesus é o Salvador integralmente e vai com Ele e persevera, ou você começa a se misturar com outras coisas e Ele deixa de ser aquilo que Ele é. E se você perde a perspectiva de quem é o Salvador, você na verdade nunca teve a salvação. Vamos falar um pouquinho da LBV, Legião da Boa Vontade. Subtrai a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade, dizendo que ele jamais afirmou que fosse Deus. Sabe quem faz isso também? Os maometanos, né? O pessoal do como é que chama? Maomé. Então, o pessoal de Maomé, esqueci agora, daqui a pouquinho eu lembro. Aqui eu estou gravando aqui meio que ao vivo, mas os muçulmanos, os muçulmanos. Eles creem que Jesus, que eles chamam nos muçulmanos lá de Issa foi um homem muito bom, foi um profeta. E que, olha, é impossível que Alá, que Deus fizesse uma coisa, permitisse uma coisa tão terrível, quanto um homem tão bom quanto Issa ser morto. Portanto, Issa, na verdade, nunca foi morto na cruz. Issa foi preso e, na última hora, Alá trocou Issa por outra pessoa, por um homem mau, por um malfeitor. Doutrina deles lá. E aqui também, a LBV diz que não, que ele tinha um corpo etéreo, né, ou fluídico, né, e que, na verdade, Jesus não tinha nada de carne, não. Ora, se Jesus não era carne, portanto, não podia morrer na cruz, então a Bíblia é uma mentira. Pega e rasga, e a nossa salvação, diz Paulo, que se nós não cremos na ressurreição dos mortos e que Cristo ressuscitou dos mortos, então a nossa fé é vã, completamente vã. Vamos adiante. Testemunhas de Jeová. Seus adeptos dizem que isso é verdade. Isso aí depois, quando chegar na aula de Testemunha de Jeová, eu vou descer a detalhes. Testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o arcanjo Miguel na sua pré-existência, segundo a primeira criação de Jeová. E os adventistas? Os adventistas ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa, caída. Aí eu te pergunto, é para parar e pensar. Se o Cristo, o Filho de Deus, tivesse uma natureza pecaminosa, caída, qual seria o valor da morte dele para a salvação de quem quer que fosse na cruz? Porque eu sou pecador também. Eu podia morrer, ia dar na mesma. Se Jesus é pecador, mas Jesus é santo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias que viveu uma vida perfeita. E somente um sacrifício, um cordeiro perfeito, poderia cumprir os desígnios de Deus. Poderia suprir a justiça de Deus para nós que somos pecadores. Tirar a natureza perfeita do Senhor Jesus, para começo de conversa, é uma mentira. Em segundo lugar, é espalhar o caos dentro da religião cristã. Jesus é o Filho de Deus. A sua vida foi perfeita e por causa disso nós somos salvos. Porque se ele fosse um cordeiro menos que perfeito, Deus não aceitaria o seu sacrifício para a nossa salvação. Outros grupos, então já vimos grupos que tiram algo do Senhor Jesus, que subtraem, grupos que adicionam algo, e agora vamos a grupos que pregam autossalvação, os grupos que multiplicam a palavra de Deus. A palavra tem que ser multiplicada por outras coisas. Eu vou citar pouco aqui, vamos lá. Mormons. Os mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas sem o cumprimento das leis estipuladas por eles, pela igreja, não haverá salvação. Outro requisito foi exposto pelo profeta Brigham Young, que disse: nenhum homem ou mulher nesta dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. E diz mais: o homem tem que fazer o que pode pela própria salvação.
completamente antibíblico. Somente em Jesus nós somos salvos e pelo sacrifício dele. Não conheço Joseph Smith, eu não vou chegar lá na porta do céu. Senhor, em nome de Joseph Smith, ele mandou eu entrar aí, pode ser? Não vai, não vai. Eu conheço a Cristo. Adventistas, por meio de sua profetisa, Ellen Goldwhite, os adventistas ensinam que a guarda do sábado implica salvação e que os benefícios da morte de Cristo nos serão aplicados, desde que, aí que sempre tem o pulo do gato, desde que estejamos vivendo em harmonia com a lei. E aí eles vão pegar lá em Êxodo 20, na lei, quando fala para guardar o sábado. Então, se você não guarda o sábado, você não está guardando a lei, então não adianta o sacrifício de Cristo. Entendeu? Esse é o ponto. Testemunhas de Jeová ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar a própria salvação por meio das obras. Ou seja, Jesus abriu a porta, agora você tem que dar o seu jeito de completar a obra de Cristo. Veja você, como é que pode uma coisa dessa. O que houve com aquele versículo lá de Efésios 2, né? 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos. E outras seitas fazem uma divisão, dividem a fidelidade entre Deus com a organização a que pertencem. Desobedecer à organização ou à igreja equivale a desobedecer a Deus. Então nós vimos aqui alguns exemplos dessa divisão, né? De que se você não seguir o que o corpo governante manda, por exemplo, então você não pode entender a Bíblia e você não vai para o céu. Se você não seguir o livro de Mormon ou os ensinamentos de Ellen Goldwhite, não adianta nem ter Bíblia, porque a Bíblia não te leva a lugar nenhum. Mas aí eu te pergunto, e o ladrão? O ladrão da cruz não fazia parte de nenhuma dessas seitas. Não conhecia o livro de Mormon. E o Senhor Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos chegar de novo, vamos voltar nesse ponto. Vai ter aí uma dessas seitas em que vão mexer exatamente, vão colocar uma vírgula nesse texto. De hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas eu não vou dar spoiler não. Fica para outra aula. Irmãos, por hora nós vamos parar. Sim, vou continuar rapidinho aqui. Só para mais 2 páginas aqui, muito rápido. Outras características das seitas. Falsas profecias, não preciso nem dizer, né? Tanto as testemunhas de Jeová quanto os adventistas e os mormons já proclamaram o fim do mundo para determinadas datas. Disseram, o mundo vai acabar dia tal porque eu calculei dessa forma. Foi contra a Bíblia, né? A própria Bíblia diz que naquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho. Se o Senhor Jesus diz que não sabia, como é que o cara calculou? Outra, eles negam a ressurreição corporal de Cristo, admitindo que Jesus tenha ressuscitado apenas em espírito. As testemunhas de Jeová, por exemplo, ensinam a ressurreição espiritual de Jesus, afirmando que seu corpo físico simplesmente foi escondido ou que se evaporou. Outros grupos dizem que Jesus não ressuscitou. É o caso da LBV. Outros ainda não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz. Pessoal do Rosa Cruz e do islamismo, entre outros. Então veja bem, acabei aqui, eu vou encerrar por aqui, porque já temos bastante tempo, já temos aí quase 1 hora de vídeo, 49 minutos. E por aqui, só por esse apanhado que nós fizemos a princípio, você já percebe que isso que a gente está apresentando, grupos principalmente dessas igrejas pseudo-cristãs, são risco. Tiram a pessoa do caminho da salvação, tiram a primazia da Bíblia, da palavra de Deus, tiram a santidade do Senhor Jesus, tiram a humanidade do Senhor Jesus, querem falar bem do Senhor Jesus para dizer aquilo que ele não é, conforme ensinado na palavra de Deus.
Vamos continuar então no próximo vídeo. A gente vai estar fazendo um vídeo semanal no intuito de poder ir avançando nessas análises. Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí embaixo que eu vou ler os comentários. Se eu puder, se eu souber, se eu tiver tempo também, que está difícil de ter tempo para responder, mas que eu posso ir tentando ajudar nisso aí, tá bom? Deus abençoe cada um, que seja um trimestre muito bom para a gente poder compreender essas coisas, para a gente poder não ser arrebatado pelo erro e ainda poder esclarecer alguns que efetivamente estão incorrendo no erro e se afastando da salvação quando poderiam estar próximos de Deus. Que Deus te abençoe, um ótimo trimestre para todos nós e que essa quarentena logo possa cessar também para a gente poder estar junto. Que Deus abençoe.